Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo. Hoje temos então o caso Bruno Lage, o suposto áudio ou o áudio que supostamente pertencia a Bruno Lage, vê-se mesmo a confirmar que pertencia ao treinador encarnado. E como tal, o Benfica marcou uma conferência de imprensa onde o mesmo veio dar assim explicações. Queres saber tudo sobre essas explicações? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, como sabem, houve uma conferência de imprensa onde Bruno Lage apareceu com Rui Costa, Rui Pedro Brás e Lourenço Coelho, embora estes três estivessem apenas na plateia, e veio dar assim explicações sobre o áudio que foi filtrado. O áudio está disponível na internet, sabem perfeitamente o que é que foi dito, onde Bruno Lage critica não só a direção, como supostamente dá a entender que têm diretrizes para pôr certos jogadores a jogar, jogadores de 20 milhões de euros, como ele diz, e para além disso tem frases graves, na minha opinião, quando diz que o que é que querem que eu faça quando eu meto os jogadores em campo, quando há bolas paradas e eles nem sequer saltam às bolas. Criticando assim a atitude de alguns jogadores, criticando a qualidade de outros jogadores e criticando também a imposição que supostamente teve para pôr certos jogadores em campo. É assim, não vou estar a alongar muito mais, eu não era para estar a fazer este vídeo, pois eu estava em direto no Bola ao Centro quando esta conferência de imprensa saiu, comentámos em direto, mas muitos de vocês pediram que eu fizesse um vídeo de react à conferência de imprensa de Bruno Lage. Tenho a minha opinião própria sobre a conferência de imprensa, sobre os moldes da mesma, ainda não a ouvi completa, apenas vi os chavões na comunicação social e fiz crítica ou fiz análise disso mesmo no vídeo das capas, e agora vou ver por primeira vez, tal e qual como se calhar muitos de vocês, esta conferência por inteiro. Por isso, sem mais lenga-lengas, vamos a isso. Vamos embora. Ora, vamos lá então começar esta visualização da conferência de imprensa de Bruno Lage. Olha, eu deixo-me antecipar, já agora, porque esta conferência deve-se exatamente a isso, aquilo que você ia perguntar. Eu já percebi qual é a pergunta, fomos nós que fizemos a conferência. Esta conferência deve-se exatamente a uma conversa que eu pensava privada com o conjunto de adeptos que nos estavam à espera na chegada a Lisboa. Primeiro dizer que fui ter com os adeptos da mesma forma quando ganhamos troféus, mostramos a taça aos troféus, da mesma forma que num momento menos positivo fui o primeiro a dizê-lo. Quer na conferência de imprensa que sentia perfeitamente a desilusão dos adeptos por demos um passo em falso no campeonato, assim como à saída, na entrada para o autocarro, fui ter com os adeptos e disse que entendia perfeitamente a desilusão do resultado de ontem, e depois uma longa conversa de 30 minutos com os adeptos que estavam à nossa espera e com a qual a conversa foi uma conversa que eu pensava privada, veio a público e estamos aqui hoje para esclarecer tudo sobre essa conversa. E como tal, aqui estou eu, e até começava já pelo colega da CMTV. Bom, antes de passarmos mais à frente, vou tentar interromper o menos possível, porque o objetivo também é ouvir Bruno Lage, e vou comentar só nas coisas que acho que são realmente de relevo e que devem ser comentadas. Em primeiro lugar, é um treinador de uma estrutura que devia ser altamente profissional. E eu não estou a ver, muito sinceramente, um treinador de um clube de elite, digamos Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, digam o clube que quiserem, quando chega ao seu estádio, digamos assim, depois de uma noite que não correu nada bem, foi uma noite vergonhosa, pois ao fim e ao cabo o Benfica acaba por ser quase goleado por o Casa Pia, ir falar com adeptos que estão à espera. Eu percebo a parte de Bruno Lage de querer ser um treinador afável, que comunica com os adeptos, que dá explicações. É assim, a gente sabe perfeitamente que uma coisa é completamente diferente do que ele disse no início do vídeo, quando ganhamos títulos. Claro, quando ganhamos títulos toda a gente está eufórico, os treinadores prestam-se a declarações, é muito diferente. A gente já sabe que numa noite em que não correu bem, nada de bom podia advir dessa mesma conversa. E para mais, é assim, achar que essa conversa vai ser completamente privada, na minha opinião, é apenas ser ingênuo. Volto a repetir, é apenas ser ingênuo. Porque a gente sabe perfeitamente que hoje em dia há gravadores, há smartphones, há muita maneira de gravar uma conversa, e achar que se vai dizer impropérios contra a direção ou contra os jogadores, que isso não vai sair, ou nos grupos do WhatsApp, ou nas redes sociais, ou na comunicação social. As filtrações no futebol moderno é uma coisa bastante corriqueira, por isso Bruno Lage, na minha opinião, foi bastante ingênuo. Não foi mal pensado, digamos assim, mas na minha opinião foi muito, muito ingênuo. Passa já a sua pergunta, que é para a gente
para dar andamento à conferência de imprensa, porque temos um jogo muito importante para tratar e aquilo que eu quero é que fique tudo muito claro e que se esclareça tudo sobre o assunto de ontem para toda a gente, incluindo eu, os jogadores, minha equipa técnica e os adeptos do Benfica, comecem a pensar no jogo com os Juventus. Ora então, boa tarde, Bruno Lage, Gustavo Lourenço para a CMTV. Queria perguntar-lhe então se falou com o Rui Costa depois desse áudio então ter sido tornado público, o que lhe disse o Presidente e se já agora é um sinal de confiança ter o Presidente aqui nesta sala de imprensa. Obrigado. Não, falámos e a nossa intenção foi vir aqui esclarecer a público o significado daquele áudio e a confiança é mútua, quer de um lado, quer do outro. É assim, muita gente criticou nas redes sociais, a primeira pessoa a quem ele dá a palavra é a CMTV e ao fim e ao cabo foi dos primeiros canais, se não o primeiro, a veicular a notícia, a dar conta do áudio, por isso eu percebo perfeitamente porque é que ele passa logo a palavra à CMTV e eu acho que a pergunta do repórter é uma boa pergunta e acho que ele estava à espera de algo mais balístico, algo mais contundente e por isso decidiu começar logo pela CMTV. É normal, o normal depois do áudio ser filtrado é que Bruno Lage tem até ele mesmo a iniciativa ligado ao Presidente e dizer, olha, passou-se esta conversa, alguém gravou, está em todo o lado e aliás, eu recebi o áudio, eram 11h30 da noite, tal e qual como eu recebi o áudio, que sou um Zé Ninguém, digamos assim, muito mais Bruno Lage ou Rui Costa receberam o áudio como é evidente. Boa tarde, Bruno Lage. Cristiana Queiroz Alves, em direto para a SIC Notícias. Está a dizer que a confiança é mútua, mas a verdade é que no áudio que ouvimos também Bruno Lage a questionar, provavelmente, direções da própria direção ou decisões da própria direção, a questionar também a forma do compromisso dos jogadores, a forma como estes se apresentam durante as exibições, que não saltam à bola. Diz que vai trazer jogadores que já queriam voltar para o Benfica, que nenhum outro treinador vai... Deixe-me só terminar, por favor. Que nenhum outro treinador vai conseguir resolver, mas que o treinador Bruno Lage vai conseguir resolver. Pergunto-lhe se está a culpar toda a gente, menos a assumir a responsabilidade. Não, que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem e dos resultados e do insucesso é do treinador, sou eu. Para já, começou bem a assumir a responsabilidade e não estou a fazer o gozo com o meme do assumo a responsabilidade, mas acho muito bem, porque é uma das coisas que eu tenho notado em Bruno Lage é a falta de autocrítica após os maus resultados. Costuma apontar o que é que correu mal, mas nunca fala, nunca fala na primeira pessoa, nunca diz eu tive este erro, eu fiz uma má substituição, raramente ele assume a culpa, mas aqui aparentemente está a assumir a culpa. Vamos ver o desenvolvimento. Agora, a minha exigência para que os jogadores tem que ser máxima. Eu vou socorrer aqui dos meus apontamentos apenas para referir, porque há uma frase que é solta de um áudio de 1 minuto e meio, de uma longa conversa de 30 minutos, que é o seguinte: aquilo que eu disse, por exemplo, sobre a situação de Nassaltar, vem no contexto que eu tinha acabado de dizer na conferência de imprensa. Uma equipa que chega em primeiro lugar não pode sofrer os gols que temos vindo a sofrer. Desde o momento em que chegámos ao primeiro lugar até ao dia 2 não podemos sofrer aqueles gols. Há alguns de penalti e há alguns de bola parada em que não saltamos. Nunca foi de referir que os jogadores não lutam, não correm ou não saltam. Foi na situação de bola parada, não saltamos. E mais, e antes disto ser tornado público, quer na conferência, quer depois na conversa com os adeptos, isto é tudo apontado aos jogadores. É sempre uma análise crítica que nós fazemos, individualmente e coletiva, de algum dos erros que vamos cometendo. E cabe-me sempre a mim criar todas as condições para continuar a evoluir a equipa naquilo que eu sinto que não está bem. E tenho dito várias vezes aqui, há algumas coisas já conseguimos fazer bem, controlar bem, há outras que por si só ainda não fazemos. Temos que continuar a evoluir, temos que continuar a trabalhar e esse é um momento que foi bastante visível nos últimos jogos. A questão dos 20 milhões e dos 5 milhões vem num contexto em que os adeptos, pela emoção, tiramos estes jogadores do plantel e metemos miúdos. E por uma tentativa de explicar, as coisas do mercado não funcionam assim, os ativos dos clubes não funcionam assim. Não se pode tirar um jogador dos 20 milhões e usado como um exemplo de fora de um plantel que depois o valor de mercado vale em 5 milhões.
E depois como é que a equipa, ou como é que um clube, se eventualmente quer vender ou transferir algum jogador, tem condições para receber o valor investido em determinado jogador para contratar outro. Há uma vontade muito grande, e as outras frases que você diz, enquanto treinador português e que conhece a casa como ninguém, sentir que, alinhado com as 3 pessoas que estão aqui à minha frente, temos todas as condições de fazer os ajustes que nós achamos necessário para sermos ainda mais competentes. Aproveito a sua pergunta para lhe dizer, continuo a acreditar muito no plantel. O plantel tem enorme qualidade. Mas, como todos os plantéis, nós sentimos que temos capacidade e competência para os fazer evoluir e crescer. E temos ainda um espaço de só sensivelmente 15 dias para trabalhar nesse sentido e fazer evoluir este plantel. É assim, em primeiro lugar, denota aqui um Bruno Lage muito mais nervoso que o normal, mas também, é assim, outra coisa não era de esperar. Eu acho que isto é a primeira vez que lhe aconteceu na carreira, ser filtrado um áudio e ter sido posto assim, entre a espada e a parede, pela comunicação social, pelos adeptos, e muito provavelmente pelos 3 elementos que ele está a referir. Para quem não está a saber, não percebe quem são os 3 elementos, como é evidente, ele está a falar de Rui Costa, Rui Pedro Brás e Lourenço Coelho, que estão sentados à sua frente. E já falaremos no final sobre a postura e porque não estarem sentados ao lado de Bruno Lage, ou pelo menos a minha opinião. Sinceramente, aqui os 15 dias não percebo o que é que ele está a falar. Temos ainda 15 dias para fazer evoluir, não me faz qualquer sentido o que é que são esses 15 dias. Faltam muito menos de 15 dias para o jogo com as Juventus, faltam 3 dias. Ou 4 dias, no momento quando ele fez esta conferência de imprensa. Hoje estamos a dia 27 de janeiro, falta cerca de uma semana para fechar o mercado, por isso esses 15 dias não percebo, até porque o Benfica daqui a 15 dias não tem rigorosamente nada, meus amigos. O Benfica joga para a Liga dos Campeões daqui a 3 dias, fecha o mercado daqui a uma semana, antes de fechar o mercado vai jogar para o campeonato. Sinceramente, eu não percebo o que é que ele quer dizer com estes 15 dias. Vejo aqui demasiado nervoso. Relativamente a esta situação, eu acho que em primeiro lugar, como treinador, o que tu tens que fazer não é preocupar-te com o que é que o clube quer vender ou não vender, isso é algo que deve ser do âmbito do diretor desportivo ou do diretor-geral do futebol. O treinador tem que pôr a jogar os jogadores que estão em melhor forma e que conseguem obter os melhores resultados. O treinador não é contratado para gerir os ativos do clube. Para isso já existem as pessoas da SAD, existe um presidente, existem administradores, existe diretor do futebol, existe também um diretor-geral ou um representante, um link entre o futebol e a SAD. Agora, sinceramente, eu acho que um treinador estar a vir a dizer numa conferência de imprensa que tem que pôr certos jogadores a jogar por causa que senão o clube depois não os consegue vender ou recuperar o dinheiro investido, meus amigos, isso não é parte das funções de um treinador. Eu percebo o que é que ele quer dizer, que muitas vezes há diretrizes nesse sentido, mas aí ele tem que pôr os pontos nos is. Tem que dizer que há diretrizes do clube e não a vontade do treinador fazer com que o clube consiga vender. E, meus amigos, isso não faz parte do âmbito do treinador em Portugal. Uma coisa é os treinadores na Premier, que são general managers e que muitas vezes não há um diretor-geral do futebol, e assim sendo eles são as duas coisas. Ou seja, estão muito presentes nas contratações e têm que perceber que há um balanço, ou seja, que há um dinheiro, um budget para poder gerir até o final da temporada e às vezes já que fazer sacrifícios. Agora o treinador em Portugal não. É contratado para treinar e obter resultados desportivos. E neste momento o Benfica não está a obter. Boa tarde, Bruno Lage, Inês Coelho em direto para a Sport TV. O Benfica ganhou uma taça da Liga há bem pouco tempo. Como é que explica este clima de instabilidade em tão pouco tempo? A estabilidade e instabilidade vem dos resultados. Agora, o que mais importante é que nós estamos juntos. Há um sentimento de união muito grande aqui, porque nós temos consciência do trabalho que temos que fazer. E temos ainda esse espaço para fazer. Na evolução da equipa, há coisas que já fizemos aproximar-nos ao primeiro lugar. Depois não fomos competentes de nos manter em primeiro lugar. Já fizemos, alguns jogadores chegaram ao patamar de exigência que eu acho que são muito bons. Há outros que ainda temos que continuar a trabalhar para eles chegarem até nós. Porque a jogar de 3 em 3 dias, os resultados é que vão dando estabilidade. E concluindo e aprimorando, dando mais um toque à pergunta anterior,
um treinador que entende muito bem a casa, que sabe a exigência do Benfica, percebe perfeitamente como tem que ajudar os jogadores a evoluir, para eles perceberem o que é representar o Benfica. Vencer apenas uma taça da Liga não chega, mas foi, para já, o único troféu que teve um fim e nós conquistamos. Ainda há um longo caminho a percorrer, repito, demos ontem um passo em falso no campeonato, mas temos já um jogo muito importante na Liga dos Campeões e só dependemos neste momento para passar à fase seguinte. Ainda há muito espaço, porque temos sensivelmente 15 jornadas para realizar do campeonato e tem sido um campeonato muito irregular, onde todas as equipas têm perdido pontos. Quem sabe, pelo novo formato da Liga dos Campeões, ainda estamos também na Taça de Portugal. Por isso, ainda temos um longo caminho a percorrer e aquilo que nós mais queremos e que ainda não conseguimos é a consistência, porque esta equipa já provou que sabe jogar bem e aquilo que nós queremos é consistência. É assim que vamos separar isto em 2 pontos. Em primeiro lugar, concordo com ele. Ele é um treinador que conhece a casa talvez como ninguém, pois ele já treinou as camadas jovens, a equipa B, o plantel principal numa primeira passagem, e é evidente que ele conhece a estrutura, sabe como é que funciona, conhece os elementos da direção, pois são praticamente todos os mesmos, tirando o presidente que mudou, mas já estava lá na sua primeira passagem, e que agora a segunda parte, eu conheço a exigência deste clube. Assim, as palavras que ele diz denotam que conhece a exigência, mas as palavras hoje, onde diz que ganhar uma supertaça não chega. Muitas vezes as outras conferências de imprensa parecem não saber o que é a exigência de estar à frente do banco no Sport Lisboa e Benfica, ou seja, de comandar os jogadores do Sport Lisboa e Benfica. Eu acho que Bruno Lage tem algumas capacidades e algumas qualidades como treinador, mas o seu processo comunicacional muitas vezes não denota que conhece exatamente a exigência do Benfica, pois eu tenho visto outras conferências de imprensa onde ele acaba por não explicar a sua falta de lógica nas opções tomadas ou a sua falta de consistência. Ele fala de consistência dos jogadores, muitas vezes também gostava de ver consistência nas suas decisões e não existem. Ele diz coisas completamente antagónicas, como passa de não dar qualquer minuto a Sheldrup e de não explicar tampouco porque é que não dá minutos a Sheldrup a pô-la titular, e depois dizer realmente Sheldrup encantou-me desde o primeiro dia, algo que não faz qualquer sentido e já o disse aqui várias vezes. Por isso é assim, que ele saiba qual é a exigência do Benfica, até acredito que saiba, não considero que este senhor seja inepto, não considero que este senhor seja burro, como muita gente diz, mas acho que realmente é muito incoerente na maior parte das conferências de imprensa que tem dado até o momento. Hoje é talvez das conferências de imprensa com mais coerência que eu tenho visto de Bruno Lage. Mas uma vez mais, volto a dizer, está entre a espada e a parede e como tal tem que aprimorar, como ele diz aqui, as suas respostas. Boa tarde, Henrique Mateus da TV da CNN. Pergunto-lhe se teve vontade de dizer o que disse e o que disse... Meus amigos, pergunta de merda, desculpem lá. Não, você teve vontade de dizer aquilo que disse? Não, disse sem vontade, realmente. E se fosse o Bruno Lage dizia, não amigo, eu disse sem vontade, realmente. As pessoas, estes jornalistas, teve vontade de dizer aquilo que disse. O que disse foi devido à pressão dos adeptos na zona da garagem. E de que forma é que se sente confiança por parte dos adeptos e também de que forma é que o podem ajudar, como pediu? Olha, senti que foi uma conversa muito boa e espero que esta conversa seja mesmo nesse sentido. É verdade que eu estou a falar para vocês estão a fazer o vosso trabalho, os comentadores estão na televisão, vão comentar tudo aquilo que nós aqui estamos a dizer, mas esta tem que ser uma conversa para todos os benfiquistas. Muito seguro daquilo que eu estava a dizer. Foi uma conversa de 35 minutos, que vocês só tiveram acesso a 1 minuto e meio de áudio com coisas fora de contexto. Aquilo que eu quis passar e sinto que passei após meia hora de conversa é que a união é muito importante. Foi aquilo que nós fizemos na primeira fase. Eu vou-lhe dar um exemplo que nós sentimos isso e ontem tive a oportunidade de dizer aos nossos adeptos o quanto foi importante no primeiro passo a união dos adeptos no título que eu ajudei a conquistar, no 37. E se há dúvidas disso, vejam só as imagens da nossa chegada à Vila do Conde ou a nossa chegada ao último jogo aqui no Santa Clara. O quanto eu sofri e paguei por isso na pandemia, em que não senti esta pressão e não senti o apoio dos adeptos. Para nós termos uma reação. Só eu sei, enquanto treinador,
e depois é verdade, o treinador seguinte também passou pelo mesmo, de jogar em estádios vazios, em sentirmos a força dos nossos adeptos benfiquistas. Por isso, neste momento, aquilo que eu quis foi de controle emocional absoluto da minha parte, olhar quando passei pelos adeptos, primeiro, quer na conferência, depois à saída do estádio e depois ali, eu não podia passar por eles e não ter uma palavra para com eles, porque eu sei o que eles estão a passar, sei o que eles estão a sentir, eles sabem que nós também sofremos muito, mas também eles sofrem igual ou até muitos mais. E aquilo que eu quis passar foi de confiança, continuem-nos a apoiar, nós sabemos o que é que estamos a fazer, temos um caminho a fazer, vamos fazê-lo e temos muito ainda a ganhar esta época. É assim, muitas vezes temos apontado como um comportamento menos assertivo de outros treinadores que já passaram por Benfica, que nas derrotas ignoram completamente os adeptos. Eu percebo o que é que ele quer dizer, que é tentar dar força aos adeptos ou dar explicações aos adeptos, mas eu acho que é complicado. Eu percebo a parte de, no final, depois da conferência de imprensa, naquele vídeo que há, que o Jornal do Record teve aí a circular, em que ele saía e antes de chegar ao autocarro falava com os adeptos. Essa parte eu consigo perceber e acho que até é de louvar que ele se aproxime dos adeptos que estão assim a contestar e tentar acalmar um pouco as hostes. Mas depois uma conversa privada na garagem do Estádio da Luz, em primeiro lugar gostava de saber que adeptos são esses que têm acesso à garagem do Estádio da Luz, que acho também não é o mais coerente num clube profissional como o Sport Lisboa e Benfica, porque se há uns bilhetes que se vendem para a garagem, eu também gostava de ter acesso, mas eu também gostava de conversar com o Bruno Lage depois dos jogos. Isto realmente haver uns adeptos que têm acesso às garagens e outros que não têm, e agora eu sei, não estou a ser ingênuo, meus amigos, eu sei perfeitamente que adeptos é que estamos a falar, mas aqui eu sou completamente contra e acho que não faz qualquer sentido, e acho que estas explicações dadas no pós-jogo, imediatamente antes de chegar ao autocarro, tentar acalmar as hostes, sim senhora, estou de acordo, agora conversas privadas com adeptos na garagem do Estádio da Luz à chegada depois de uma derrota, aí já não estou tão de acordo. Alexandre Albuquerque, RTP. Bruno Lage, estas críticas que vieram hoje a lume minam a confiança do balneário no treinador. Não tenho a mais pequena dúvida. Eu quero saber como é que vai ultrapassar isso e se em algum momento, desde a divulgação do áudio até agora, esta conferência de imprensa, chegou a ponderar pôr o seu lugar à disposição. Obrigado. Diga-me só o seu nome. Alexandre Albuquerque. Alexandre Albuquerque. Eu vou-lhe dizer o seguinte, não mina, sabe porquê? Porque todas as análises, e aquilo que eu disse aos jogadores, aquilo que eu disse quer no áudio, já o tinha dito anteriormente na conferência, e mais, já tinha falado com os jogadores sobre isso, porque eles sabem disso, eles também sofrem com isso, e eles têm o conhecimento do trabalho que tiveram que fazer, e o facto de nós estarmos a jogar sensivelmente há 3 meses de forma consecutiva, o quanto custou e o quanto eles deram passar para o primeiro lugar. E eles também fazem uma análise crítica, e fizemos todos, porque a forma de uma equipa, quem chega à primeira posição, e a forma como nós temos sofrido os golos, não é de uma equipa que está em primeiro, não é de uma equipa que quer vencer provas. E a prova disso foi que depois tivemos uma resposta muito boa na Taça da Liga. É aquilo que eu quero novamente com os meus jogadores, e eu, enquanto treinador, é essa exigência que eu passo. Por isso, tudo aquilo que foi dito foi analisado com os atletas, e eles percebem perfeitamente aquilo que eu quero e qual é a exigência do clube para com eles. Aqui tenho as minhas dúvidas, mas já falarei sobre isto no fim. Boa tarde, Bruno Lage, Afonso Santos para a Bola. Também uma das questões que chamou mais a atenção nesse áudio foi o Bruno Lage a falar do facto da equipa ter dificuldades em dar 3 toques consecutivos na bola, sobretudo no jogo com o Casa Pia. Para comentar essas episódios, também não sente responsabilidade para essa dificuldade? Claramente, mas muito simples. Uma vez mais, fazer o contexto, ainda bem que você tocou nesse assunto, que é o seguinte: quem faz os jogos que nós fizemos, pelo menos os últimos 4 jogos que nós fizemos, depois de fazer o mais difícil, ou seja, Braga, Sporting, Famalicão, Barcelona, Farense, e depois ainda fazer os primeiros 30 minutos com o Casa Pia, em que marcámos o gol e temos boas jogadas e boas oportunidades de gol, e depois perder o controle do jogo e passar parte desse jogo sem conseguir dar 3 toques seguidos, a permitir muitas transições ao adversário, como foi o facto de nós termos sofrido
o segundo e o terceiro gol. Por isso, são tudo situações que de uma longa conversa é preciso criar o contexto para isso. Porque mal seria o treinador que tem visto esta equipa a jogar e já fez bons resultados e já provou que sabe jogar bem e já provou que sabe jogar bem a sua profissão, que viesse publicamente criticar que a equipa não sabia jogar, dar 3 toques seguidos. Mas sim, foi em função do contexto e particularmente na segunda parte do jogo de ontem. É assim, assumindo que é verdade as palavras de Bruno Lage, eu tenho que acreditar no treinador e não tenho razões para pensar o contrário, pois também não foi veiculado outra informação. Se a conversa teve 30 minutos ou 35 minutos, como ao mesmo diz, e o áudio tem o áudio maior que existe é 1 minuto e 57 e depois há o outro áudio de 1 minuto e meio, claramente tu vês que há cortes, ou seja, que não há realmente uma continuidade e são frases soltas. Muitas vezes frases soltas postas consecutivamente podem levar a criar uma ideia que não era exatamente a que o mesmo estava a passar para esse grupo de adeptos. E aqui eu percebo essa parte. Percebo a crítica perfeitamente, mas depois também há que haver crítica para a parte do treinador. Se tu vês que a equipa não está a conseguir ser consistente e não está a conseguir ter o domínio do jogo como estava a ter nos 20 minutos iniciais, terás que fazer alterações. Não podes ficar a ver o barco a afundar e não fazer nada. E sinceramente, volto a dizer, já fiz a análise deste jogo, há alterações que são muito boas, as primeiras substituições, mas as outras não fazem qualquer sentido e desmancham completamente as poucas hipóteses que o Benfica tinha de chegar ao empate ou eventualmente à vitória. Olá, Bruno Lage, Rafael Soares do Record. Boa tarde, Rafael. Permitam-me voltar ali aos jogadores de 20 milhões. Há 2 jogadores que custaram 20 ou mais milhões de euros ao Benfica. Falo do Artur Cabral e do Coxo. Eu pergunto-lhe diretamente se está insatisfeito com o rendimento destes 2 jogadores e se alguma vez se sentiu obrigado a colocar os jogadores em campo pelo preço que custaram para valorizar. Agora que é não a sei resposta. se me permite uma segunda pergunta. Depois a gente dá a volta. Rafael, volto a repetir. A questão dos 20 milhões, a conversa vem de trás. Um dos adeptos disse que temos um plantel que a maioria dos jogadores custou 20 milhões. E eu usei isso como essa frase. E a intenção, normalmente, quando os adeptos estão aborrecidos, qual é a intenção? É tirar este e joga com os miúdos. E eu quis lhes dizer que, pelo menos para eles entenderem um bocadinho do que é o funcionamento do clube, tu não podes tirar, que seja, e usem os 20 como exemplo, porque ser 20, ser 10 ou ser 5, o preço de mercado tem que se ter em consideração. Não qualquer jogador que seja aqui, imagine, nós temos um jogador independentemente do preço e por alguma razão, uma chatice, um problema, passa a treinar na equipa B. Valorizamos ou desvalorizamos o jogador? Desvalorizamos. Foi esse sentido que eu quis passar aos adeptos, que as coisas não são feitas assim. Aqui, e o Presidente está aqui à minha frente, e o Presidente e não o Rui Costa, e você já sabe que a gente já ultrapassou esse assunto, o Presidente está aqui à minha frente. Nunca me pediu para jogar A, B ou C. Nem enquanto diretor desportivo, nem enquanto Presidente. Tenho total liberdade e sou eu responsável. Escolher o 11, escolher a estratégia e sou eu o máximo responsável no insucesso. É assim, aqui a gente tem que acreditar nas palavras de Bruno Lage. Agora, a mim custa muito que não haja certas pressões de vez em quando, e a gente sabe, e não digo tanto, por parte talvez do Presidente, como ele diz, ou do diretor desportivo, mas a gente sabe que há outros senhores envolvidos nestas pressões, talvez os mesmos senhores que são o agente do treinador, o agente de alguns jogadores, e a gente sabe perfeitamente no mundo do futebol moderno existem pressões, quer por parte dos empresários, quer por parte dos diretores desportivos, quer por parte às vezes dos presidentes, quando estão na eventualidade de fechar o negócio nos jogos com este jogador que está prestes a ser fechado, ou este jogador não tem mercado e precisa de sair, precisa de jogar mais. Há estas pressões. Agora, se realmente há imposições, isso é outra coisa completamente diferente. Temos que fazer aqui uma divisão. Uma coisa é pressão, outra coisa é imposição. Pressão, eu não acredito que não exista, pois existe no Benfica, existe no Sporting, existe no Porto, existe em qualquer clube, quer seja feita pelo diretor desportivo, pelo presidente, pelos empresários. Agora depois, imposição, aí se houver imposição, para aí sim, a mim sim, aí já é bem mais grave, pois imposições não pode haver. Aí tem que ser o treinador a marcar uma linha e dizer, meus amigos, pressão é uma coisa, imposição é outra. Eu vou pôr em campo os jogadores que eu quero.
Marco Gonçalves do Jornal O Jogo. Falou Boa dos tarde. jogos em que a equipa esteve bem e apontou o lado menos negativo e fala de uma equipa que não quer vencer provas, com estes defeitos que apontou. Como é que se explica isso? De muito bom para alguém que não mostra capacidade e vontade para vencer? Não é vontade. Quem está numa posição de primeiro lugar e para vencer não pode sofrer este tipo de gols. Nós sofremos gols de bola parada e gols de penalti quando estávamos em primeiro lugar. E você recorda-se mesmo a final, primeira parte em que sinto que fomos melhores que o nosso adversário e damos a oportunidade ao nosso adversário de chegar à igualdade através de um penalti. Não é de vontade, é apenas sim, estamos numa posição em que não podemos, para além do mérito do adversário, mas não podemos sofrer gols desta maneira. Até aqui concordo. Eu antecipei. Boa tarde, Mr. Bruno Lage, André Diniz, em direto para a BTV. Feito o esclarecimento, que mensagem é que quer deixar aos benfiquistas? Obrigado. Olha, foi que não com as palavras que usei no final do jogo, quando me dirigi aos adeptos antes de ir para o autocarro, nem ontem, mas é recordar e perceber que com o apoio deles nós somos e precisamos do apoio deles para ser o Benfica. Há um longo trabalho a fazer. É verdade que as pessoas, perante um mau resultado, é claro que a confiança dos adeptos em nós fica menor, mas nós estamos convictos em voltar a fazer boas exibições, a fazer o resultado. Temos a obrigação de fazer já amanhã uma boa exibição para que os adeptos continuem a acreditar em nós e a apoiar-nos, porque o apoio deles é fundamental. A presença deles é fundamental. Eu repito, o quanto foram importantes na conquista de títulos e o quanto são importantes na conquista de títulos e nos empurrarem para a frente, assim como também, na altura da crítica, a ausência deles também foi péssima para nós. Por isso, a presença dos adeptos é muito importante. Nós sabemos o que é que estamos a fazer, há questões que estão completamente identificadas e vamos tentar resolver o mais rapidamente possível. E uma delas já é aquilo que nós estamos a trabalhar. Antes do jogo, hoje de manhã já estivemos a preparar as situações em que nós temos tido alguma dificuldade nos últimos momentos, são situações de bola parada e de transição após esse momento de bola parada. Tá. Muito obrigado, boa tarde. Ai. É assim, pessoal, está vista então a conferência de imprensa do Bruno Lage e... É assim, em traços gerais, é assim, concordo com o que ele disse, há erros que estão identificados, ou pelo menos eu espero que estejam identificados, no entanto eu continuo a achar que há muita incoerência nas abordagens de Bruno Lage às situações de jogo, quando as mesmas são adversas. Continuo a dizer que Bruno Lage é um treinador capaz em certos momentos de jogo, nomeadamente na planificação, e normalmente até consegue construir bons 11. Não foi o caso contra o Casa Pia, e já o critiquei antes do jogo, durante o jogo e também no vídeo de análise, e realmente nesta partida, tal e qual como por exemplo na partida contra o Bayern de Munique, foi claramente um fracasso da sua planificação. Mas outros jogos a sua planificação já se mostrou bastante capaz, mas eu acho que Bruno Lage tem muita dificuldade em mexer na equipa durante os momentos de jogo. Enfim, não falando agora dessa parte e falando aqui da conferência de imprensa, vamos já aqui tirar o elefante do meio da sala, que é porque é que Rui Costa, Lourenço Coelho e Rui Pedro Brás não estão ao seu lado. A minha opinião. Em primeiro lugar, quero já deixar aqui bastante claro que não estou a defender nem Rui Costa, nem Rui Pedro Brás, muito menos Rui Pedro Brás ou Lourenço Coelho, que tem um cargo que à partida devia ser mais público ou devia ter mais presença e praticamente nunca o vemos. De quem é a culpa, isso não sei e também não vou comentar neste vídeo. Acho que houve má gestão do plantel esta temporada, acho que houve má planificação da época desportiva esta temporada. O responsável máximo é Rui Pedro Brás, na minha opinião, e Rui Costa. E a eles tem muita coisa a apontar, muita coisa a criticar.
No entanto, acho que neste tipo de conferência de imprensa era Bruno Lage que tinha que estar ali, pois é que ele é o principal culpado por ter havido esta, vamos dizer, fuga de informação, que não é informação, vamos dizer assim, mas não acho que o Rui Costa devia estar ali ao lado, acho que devia estar presente. Chegaram os 4 juntos, acho que devia estar presente na sala. E realmente acho que agora, quando houver o fecho do mercado de transferências, deve-se perguntar muita coisa a Rui Costa, pois espero que o mesmo venha novamente a público com jornalistas independentes e não apenas a típica entrevista na BTV a falar sobre o mercado de transferências e sobre as opções que tomou para a elaboração deste plantel, assim como muito provavelmente também vai ser perguntado por Bruno Lage e Roger Schmidt, pois as opções que teve a ter este treinador, ou seja, a ter um treinador que viesse a substituir um que toda a gente já apontava como muito provavelmente um treinador que não iria acabar a temporada, estou a falar de Roger Schmidt, a culpa aqui recai toda em Rui Costa e na sua administração. Mas realmente neste tipo de conferência de imprensa não vejo a vantagem de estar Rui Costa, Rui Pedro Brás e Lourenço Coelho ao lado de Bruno Lage, pois as perguntas, na minha opinião, na minha humilde opinião, deviam ser todas dirigidas apenas a Bruno Lage. Fica aqui por explicar algumas coisas que eu não consigo entender. Sinceramente, esta parte já falei durante o vídeo, dele dizer que tem que se preocupar com o clube e as finanças. Não, meu amigo. Um treinador de futebol tem que se preocupar em pôr os melhores jogadores em campo e ganhar os jogos. O treinador é contratado pelo clube para obter sucesso desportivo e não sucesso financeiro. Para sucesso financeiro temos um diretor-geral de futebol e temos um general manager ou um diretor desportivo, neste caso Lourenço Coelho, Rui Pedro Brás e, em último caso, Rui Costa, o nosso presidente e o presidente da SAD. Esses sim que se têm que preocupar com a parte financeira do clube. Tu, Bruno Lage, tens de preocupar com a parte desportiva. E a parte desportiva para mim é manter motivado todo o grupo de trabalho, usar os jogadores quando estão na sua melhor forma e haver meritocracia nas escolhas para fazer os 11 e para as alterações quando as coisas correm menos bem. Neste momento não levamos uma boa série de jogos, mas por outro lado o que ele diz também não deixa de ser verdade. Na única competição que tivemos esta temporada que pudemos ganhar, o Benfica acabou por conseguir vencer essa competição e foi com Bruno Lage. Se eu acho que o mesmo tem condições para acabar a temporada, vejo complicado, a não ser que os resultados melhorem e dramaticamente. Pois ao fim e ao cabo o Benfica vem de uma série de 3 derrotas em 4 partidas e isto não augura um bom caminho para Bruno Lage. É um facto que agora a partida com a Juventus, na minha opinião, é definitiva, pois se o Benfica não se conseguir apurar para os playoffs, muito provavelmente Bruno Lage vai cair nessa semana, mas se conseguir apurar para os playoffs, continuar no campeonato e tentar recuperar alguns pontos para o Sporting e vencer a Taça de Portugal, acho que, ou seja, vencer as eliminatórias da Taça de Portugal, não a Taça, que isso é só no final da temporada. Estamos a falar da partida com o Braga no final do mês. Acho que Bruno Lage poderá ter condições para continuar a desempenhar o seu trabalho. Agora, se os resultados continuarem a ser negativos, muito sinceramente, acho que Bruno Lage não vai acabar a temporada. Relativamente à confiança e ao minar da confiança dentro do núcleo do balneário, eu disse que ia comentar no fim, acho que isto vai ter um grande impacto, este discurso e esta conferência de imprensa, no grupo de trabalho. E não acredito que isto não tenha causado fissuras entre o treinador e os jogadores. Ele pode dizer que isto já tinha sido tudo muito bem discutido dentro do grupo de trabalho e até aqui acredito no treinador, mas uma coisa é o jogador saber que a conversa é apenas dentro do balneário, outra coisa é agora eles ficarem a saber pela boca do treinador que ele tem as mesmas conversas que tem dentro do balneário com adeptos fora do mesmo. E aqui, na minha opinião, acho que Bruno Lage está errado. E este tipo de conversas são para ficar dentro do grupo de trabalho e nunca para serem justificadas aos adeptos de futebol. Pois ao fim e ao cabo, nós podemos gostar muito do Benfica, podemos amar o Benfica e querer o melhor para o Benfica, mas no rescaldo de uma derrota ir falar com adeptos na garagem não me parece o mais adequado para o nosso treinador. Enfim, esta é apenas a minha opinião. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Gostava que deixassem aqui em baixo nos comentários a vossa opinião sobre a conferência de imprensa e também sobre a minha opinião. E ao fim e ao cabo é o que o Bruno Lage diz, todos juntos somos o Benfica, cada um terá a sua opinião, a sua visão para o futuro do Benfica, mas uma coisa é certa, acho que todos juntos, quer Bruno Lage, quer o Presidente, quer eu, quer vocês aí em casa, não estamos contentes com o atual momento do Benfica. Tenham uma boa noite e viva o Benfica!